Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, eu sou professor de Biologia. O intuito do canal é trabalhar a Biologia de forma mais direta e sem tanta enrolação. Hoje a gente vai seguir um módulo de genética, a gente vai trabalhar com a mutação gênica. E o que seria essa mutação gênica? Nada mais é que uma mudança na estrutura do DNA. O DNA é aquela molécula que a gente tem lá dentro do núcleo que contém todas as nossas informações e, consequentemente, irá produzir proteínas para a nossa estrutura, para a nossa funcionalidade do nosso corpo, entre outras coisas. Essa estrutura molecular que a gente chama de DNA, nada mais é que uma estrutura com bases nitrogenadas, né? Adenina, timina, guanina, citosina e uma fita dupla, que a gente viu lá no início das aulas do módulo de genética. Então, basta voltar lá, né, na aula sobre estrutura química do gene ou do DNA para conferir como é que é a estrutura química deste DNA. Essas mutações ou essas mudanças nas estruturas do DNA, elas podem ocorrer em células somáticas ou células germinativas. O que são as células somáticas? A gente já falou um pouco nas aulas passadas, mas são as células que compõem o nosso corpo, que dá forma ao nosso corpo. Por exemplo, a célula da pele, a célula do olho, a célula do músculo e assim vai indo. Ou seja, essas células, se elas sofrerem alguma mutação, essas células somáticas, elas não irão passar adiante essas mutações, porque justamente ela está na estrutura do nosso corpo. Já nas células germinativas, que são as células que compõem as nossas células gaméticas, né, no caso, que é o espermatozoide e o ovário, se eles sofrerem alguma mutação, eles poderão passar essas mutações adiante. Então, isso é importante saber. Células somáticas não passam as mutações adiante. Células germinativas ou gaméticas poderão passar adiante essas mutações. Tranquilo? Mas as mutações nem sempre são coisas ruins. Elas podem vir para o bem, digamos assim, da vida. Tranquilo? O que é esse bem da vida que a gente fala? Nada mais é que a evolução biológica, ou seja, a gente tem essa diversidade de espécies no planeta inteiro graças a mutações. Essas mutações permitiram que certos seres vivos pudessem se adaptar em alguns ambientes e outros não. Então essas mutações foram importantes para a nossa diversidade biológica e a evolução consequentemente. Tranquilo? Quais são os tipos de mutações que a gente tem? A gente tem por substituição, por deleção ou por inserção. Vamos começar por substituição. Por substituição a gente tem duas maneiras, que nada mais é o que? Substituir algo por outro, né? Então a gente tem duas maneiras, transição e transversão. No processo de transição, a gente tem a substituição de uma base púrica por outra púrica, ou de uma pirimídica para outra pirimídica. Já na transversão, a gente tem a substituição de uma base nitrogenada púrica para outra pirimídica. Então, aí está a diferença entre as duas. Aqui a gente fez um exemplo, né? A gente tem um exemplo, aliás. A gente tem uma molécula de DNA, né, de fita dupla, timina, adenina, adenina, timina, citosina, guanina e assim vai indo. Chega aqui na timina, nós deveríamos ter uma adenina aqui, que é o correto, mas esta molécula de DNA sofreu alguma mutação, né, por algum agente mutagênico aí, que substituiu essa adenina que tinha aqui por uma guanina. Ou seja, a gente substituiu uma base púrica por outra púrica. A gente tem um exemplo de substituição. Esta região onde ocorrem as mutações a gente chama de mútuum, beleza? Então aqui a gente tem um dos exemplos. Substitui uma base nitrogenada por outra. Já na mutação por deleção, a gente tem simplesmente a perda de uma base nitrogenada. Aqui a gente tem a mesma molécula de DNA, né, de fita dupla, com as ligações aqui, né, e os pareamentos. Adenina, timina, citosina, guanina, adenina, timina, timina, adenina. Timina deveria ter uma adenina aqui, mas simplesmente se perdeu esta base nitrogenada, ou seja, uma mutação por deleção. Já a mutação por inserção é quando a gente insere alguns tipos de bases nitrogenadas na molécula de DNA. A gente tem aqui a mesma sequência de DNA que a gente tem aqui em cima e a gente inseriu, quer dizer, a gente não, o agente mutagênico inseriu uma guanina e uma citosina aqui, que não tem nada a ver numa molécula normal. Então, simplesmente inseriu duas bases nitrogenadas. Nesse caso, a guanina e a citosina aqui nesta molécula DNA, ou neste mútuum, que é esta região que sofreu a mutação. Tranquilo? Quais são os agentes mutagênicos que a gente tem? A gente tem mutações que podem ser espontâneas, ou seja, no meio de maneira natural, aleatória, que ocorrem lá no nosso DNA, simplesmente, que pode ocorrer por um erro no processo de replicação. A gente pode ter desta forma espontânea, ou induzidas. Essas induzidas podem ser químicas ou físicas. Ou seja, por exemplo, se a gente é exposto muito a raios-x, né,
a gente pode sim sofrer uma mutação genética induzida por um meio físico que são os raios-x. Tranquilo? Tem as mutações induzidas químicas também, que é por remédios, medicamentos, drogas, que tem uma estrutura química muito parecida com o DNA, e aí pode vir a ocorrer uma mutação genética. Tranquilo? Hoje a gente falou sobre mutações gênicas, a gente viu os tipos dela e a importância dela. Quero que você curta o canal, compartilhe, se inscreva e bora para a próxima aula.